Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Diário de Maria. E hoje eu quero te explicar que nós vamos começar de uma forma diferente as nossas sequências. O Diário de Maria, ele é um livro que está sendo feito por mim e por isso a gente montou esse canal para começar a bater um papo com você sobre esse livro. O livro, ele está sendo pautado em todos os capítulos da Bíblia, então juntas nós vamos ler a Bíblia inteira, de certa forma, colocando aplicações para o mundo real, para a nossa vida atual, para o nosso dia a dia. Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia, mas a gente pensa, mas como é que eu aplico a história da criação do mundo no meu dia a dia? Ah, é simplesmente a história da criação do mundo? Não, e não é. Tem muita coisa, muito ensinamento, muito princípio que nós podemos tirar de todos os capítulos da Bíblia, inclusive daqueles que só falam de genealogia, tá bom? Então, a partir de hoje, nós vamos dar sequência a partir de Gênesis 1, que é o que vamos trabalhar aqui no vídeo de hoje, para que você, junto comigo, consiga, de certa forma, ler por completo a Bíblia e aplicar todos os seus ensinamentos no seu dia a dia. Tá combinado? Gênesis 1 não fala apenas sobre a criação da terra, mas ele fala sobre o início de uma nova fase. Deus não parou de criar, mas existe uma decisão que ainda é nossa: esperar o momento perfeito para fazer as coisas ou então permitir que Deus trabalhe com o que temos hoje. Antes de tirar os ensinamentos dessa história, é importante você entender o que está escrito na Bíblia sobre Gênesis 1, sobre a criação da terra. E a palavra fala que no início a terra era sem forma e vazia e apenas o Espírito Santo de Deus pairava sobre ela. No primeiro dia, então, com uma palavra, o Senhor falou: haja luz, e houve a luz. E o Senhor separou a luz como dia e as trevas como sendo a noite. No segundo dia, o Senhor separa o firmamento, ou seja, ele cria o céu e fica separado céu e terra. Já no terceiro dia, ele faz a divisão. Ele separa uma quantidade de águas, a extensão de águas, e dá o nome de mares para ela, e a extensão seca ele dá o nome de terra. Ainda no terceiro dia, ele cria as plantas, as ervas e as árvores frutíferas. Já no quarto dia, ele cria o sol e a lua. O sol vai ficar para governar o dia e a lua para governar a noite. Deus também criou, aqui no terceiro dia, as estrelas. Eles servem para que a gente marque o tempo, os dias e as estações do ano. No quinto dia, o Senhor cria os peixes, os animais marinhos e as aves. Já no sexto dia, ele cria os animais da terra e o homem, segundo a sua imagem e semelhança, e dá autoridade para que o homem reine sobre toda a criação que está na terra. E no sétimo dia, o Senhor descansou. Depois de um resumão sobre a história da criação da Terra, a gente vai começar pelo primeiro ensinamento que eu vejo que essa história tem, e é sobre perfeccionismo. Se vocês analisarem, o Senhor não esperou a Terra estar perfeita para começar a criá-la. Ele começou do imperfeito. A palavra mesmo fala que a terra era sem forma e vazia. Então a gente vê que o Senhor começou a criar do caos. Só que nós estamos esperando sempre a perfeição para começar. Mas, esse caos hoje, o que seria? Por exemplo, às vezes você deixa de postar algum conteúdo nas suas redes sociais porque você acha que você não está pronta o suficiente, que você não está arrumada demais. Você deixa de começar alguma coisa porque não está perfeitamente pronta. Não nos sentimos bonitas o suficiente. Vivemos um ciclo de comparação, principalmente nas redes sociais. E por isso nós vamos vivendo travadas, buscando um padrão que de fato ele não existe. E hoje em dia as redes sociais contribuem muito com essa sensação e busca pelo perfeccionismo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, perfeccionismo não é excelência, é medo disfarçado de exigência. E eu vou ser um pouquinho mais dura. Sinto muito, mas eu preciso te dizer, o perfeito ele não existe. Vai sempre ter algo que precisa ser melhorado. Quer um exemplo prático de quando o perfeccionismo aflora demais em nós? Quando você está prestes a começar algum projeto, a fazer alguma atividade e você não dá continuidade porque você quer tudo perfeito. Eu tenho uma amiga que ela tem um projeto muito bacana e ela tende a não começar esse projeto porque ela busca uma determinada caixa que aumenta o custo do produto dela, que trava o processo dela, e ela é super resistente em não começar
com uma caixa diferente, como todas as empresas ao redor, concorrentes dela já fazem. Então ela trava, ela não começa porque ela quer esse perfeccionismo extremo. Mas a gente volta lá no que eu te falei. Perfeccionismo não necessariamente é excelência. Muitas vezes é medo disfarçado de exigência. Eu mesma também sou um exemplo disso. Custei muito para começar esse projeto do Diário de Maria. Já comentei aqui com vocês. Queria o melhor estúdio, a melhor narrativa, o melhor jeito de ensinar. Para mim, às vezes, me incomoda olhar um pouquinho aqui na folha. Mas chegou um determinado momento que eu falei, não, eu vou começar assim mesmo. Tem uma frase que eu carrego comigo que me ajuda muito quando eu estou nesses momentos de pico de perfeccionismo, porque eu me considero muito perfeccionista, é que é melhor feito do que perfeito. Ou seja, é melhor que você comece e vá melhorando e se adaptando ao longo do caminho do que você deixe de fazer por conta de um perfeccionismo exagerado e você perca a oportunidade, muitas vezes a oportunidade da sua vida. Quer uma dica minha? Eu uso ela também para você começar a pôr barreiras quando o perfeccionismo aflorar em você. Pare de consumir estímulos que te fazem, que potencializam os famosos gatilhos que aumentam o seu perfeccionismo. Por exemplo, a grama do vizinho sempre vai ser mais verde do que a nossa. Às vezes você vai olhar a grama, ela é sintética, não é de verdade. Então pare de comparar o palco da outra, ou seja, a rede social, que a gente só mostra o que convém, com o seu bastidor, que é a vida real de uma mulher real, né? Então aqui uma última reflexão para você sobre esse tema. O perfeccionismo, ele não te protege, ele te paralisa. E se te conforta, Deus não espera a sua vida estar 100% organizada. Ele entra na bagunça mesmo, ali ele começa a agir e dar forma para o que está sem forma e vazio. Mas para isso você precisa estar disposta, com o coração aberto. O segundo ensinamento que eu vejo que a gente pode tirar de Gênesis 1 é sobre ordem e organização. Percebam, a palavra narra uma ordem para as coisas acontecerem. Teve ordem na criação, não foi tudo bagunçado. Quer um exemplo de bagunça nas nossas vidas hoje? Nós vivemos sobrecarregadas, começamos 1000 coisas ao mesmo tempo, não colocamos prioridade na nossa vida. Por exemplo, chegou um momento da minha vida que, para mim, a minha agenda lotada era o que me fazia ser útil e necessária para as pessoas. Então eu ia colocando coisas na agenda. Quando eu via, eu estava apagando incêndio e não estava fazendo nada com qualidade. Porque eu lotava de atividades a minha agenda e eu não tinha prioridade nenhuma para resolução. Então a gente vê que muitas vezes existe muito movimento e pouco avanço. É aquela sensação de agenda lotada, mas que nós não somos suficientes e não entregamos o que é necessário entregar. Sabe por que isso acontece na nossa vida? Porque falta clareza sobre o que é prioridade, falta responsabilidade nas nossas escolhas e falta o mínimo de rotina possível. Aí no final do dia, o dia sumiu e a gente não fez nada. Tudo parece que é urgente, todo mundo chama, tudo tem uma urgência excessiva e a nossa mente está sempre cansada. Sabe quando você deita e no mesmo momento parece que você acordou e não descansou? A minha dica para nós hoje, nesse tema de ordem e organização, é que a gente estipule prioridades, que a gente coloque uma ordem de resolução. O que é importante eu resolver primeiro? E esvazie a sua agenda dos sims que travam a sua vida. Dizer não é libertador, dizer não com postura, com sabedoria, mas isso vai fazer com que você tenha uma agenda mais curta, porém muito mais assertiva, com uma resolução muito mais aplicável e no final do dia você não vai estar sobrecarregada, não vai estar cansada, você ainda vai estar sendo essa mulher posicionada que você nasceu para ser. Organização não é sobre fazer mais coisas, é sobre fazer o que realmente importa. O terceiro ensinamento que eu tiro aqui do primeiro capítulo de Gênesis é sobre as palavras terem poder. Se nós observarmos, Deus não pegou, desceu e foi braçalmente trabalhar, fabricar a luz, separar ele as águas e a terra. Não, foi com a palavra. E haja luz. E houve luz. Então nós percebemos aqui que a Bíblia já no primeiro capítulo nos ensina, a nossa palavra tem poder. Hoje as palavras estão tendo poder na nossa vida quando nos diminuímos, então a gente vai falando, eu não consigo, eu não mereço, eu não posso. Muitas vezes nós não sabemos lidar com elogio. Por muito tempo eu fui assim, uma pessoa vinha me elogiar
E eu baixava os olhos, eu falava, ai, não, imagina. Não, meninas, a gente tem que agradecer. Muito obrigada, toda a honra e toda a glória para Deus. Mas eu agradeço o elogio, porque nós temos o nosso valor. E nós vamos duvidando de nós mesmas como uma forma de proteção. E isso vai virando um padrão interno que não tem fim. E por que que isso está acontecendo? Porque nós estamos buscando enlouquecidamente os padrões impostos pelas redes sociais, pelo consumismo, pelas marcas, né, pela sociedade. Antes a gente via, alguns anos atrás, que o padrão que eles colocavam de mulher bonita era aquela mulher treinada, pernona, né, um corpão. Hoje, a mulher bonita atual, ela é extremamente magra, slim, como eles falam. Então a gente vai flutuando e vai jogando palavras para o universo que nos diminui, que nos limitam, e isso não pode mais acontecer. Você não pode continuar fazendo isso com você. E por que estamos fazendo isso? Porque nós temos medo da frustração. Nós não estamos preparadas, nós não fomos preparadas para lidar com a frustração. E isso vai criando um mecanismo de defesa destruidor. Por isso eu já te alerto, se você for mãe, se você tiver alguém que você educa ou que você lidera, prepare essas pessoas para lidar com a frustração. Isso vai ser extremamente importante. Comece a aceitar os elogios, troque as falas automáticas por falas que te elevam, que aumentam a sua autoestima. Pare de forçar o negativo. Quando vier um pensamento negativo, transforma ele num pensamento positivo. E deixa eu te falar, você não precisa se diminuir, porque quanto mais você se diminui, mais pequena você se torna. O quarto ensinamento são os processos. Vamos analisar? Deus teve, além de ordem, ele teve um processo de criação. Então nós precisamos curtir os nossos processos e parar de nos cobrarmos por resultados imediatos. Deus criou a Terra em 6 dias, não foi em 1. Ele poderia? Com certeza, eu acredito que ele poderia. Mas ele teve um processo de criação. Mas quais processos não tenho colocado na minha vida hoje? Vamos retomar o outro exemplo sobre o corpo. A gente quer mudança rápida no nosso corpo. Eu quero emagrecer, eu procuro remédio, eu procuro medidas que não me levam a um processo consistente, né? Não estou condenando se você toma alguma coisa, não é isso. É mais para que a gente entenda que hoje, por exemplo, eu vou para academia. Os profissionais falam que é de 3 a 6 meses para a gente começar a ver um processo de evolução quando a gente começa a fazer o exercício físico, os treinos de hipertrofia dentro da academia. O que a gente quer? Tomar anabolizante, acelerar o processo, porque em 2 meses eu quero estar com o shape, na verdade. Isso vai se aplicando a tudo. Eu quero resolver a minha vida financeira de forma rápida, eu quero cura emocional rápida, mas eu não quero viver os processos que existem no caminho até que isso aconteça. Eu quero que a minha vida financeira seja resolvida. Mas eu não quero parar de gastar, poupar, entender quais são as emoções que estão me fazendo gastar tanto dinheiro. Eu quero a minha vida emocional estável, mas eu não vou ler, eu não procuro uma terapia, eu não procuro uma ajuda, eu quero apenas o resultado, mas eu não quero mais viver o processo. E o que acontece com muitas de nós? Quando nós vemos que nada nessa vida acontece de forma rápida, a gente desiste. Ou pior, a gente fica doente. Por que isso está tão potencializado em nós hoje? Volto para a rede social. Nós estamos imediatistas, não queremos processos, porque na rede social a trend é estalou os dedos, a coisa acontece. Mas mulher, ali é palco, você só vê o resultado. Reflita sobre a sua vida. Você posta quando você brigou com o marido, quando você surtou com os seus filhos, você mostra quando eles não estão em casa conseguindo fazer a lição. Não, você mostra a nota boa que ele tirou, você mostra uma foto bonita de uma viagem. É isso, a gente tem que ter essa consciência que tudo que acontece na rede social, por trás teve um processo para acontecer. Mas nós estamos insistindo em olhar apenas o palco e esquecemos que tem um bastidor de processo atrás dele. Quer uma dica para isso começar a parar? Pare de medir só os resultados e comece a medir a sua constância. Por exemplo, nós começamos aqui o Diário de Maria e é natural, nós somos seres humanos. Eu já queria, uau, milhões, milhares de visualização, de curtida e tudo mais. Chegou um tempo que o Senhor falou no meu coração. Você tem 44 inscritos no canal, você tem 300 visualizações.
Olhe uma sala com 300 pessoas, reúna 44 pessoas. Gente, é difícil reunir a família para um almoço de domingo. É difícil reunir aquele grupo de 4 amigas. Então, tudo se torna muito mais fácil, muito mais plausível quando a gente olha a nossa constância. Teve um dos dias que eu estava gravando o vídeo e na hora de editar, eu vi aquela menina pobre, que saiu pobre do interior de Pernambuco, que sofreu tanto como mãe solo, que ainda está em processo de desenvolvimento. Eu vi ela na tela do meu celular gravando um vídeo. No caso, eu gravando um vídeo, eu senti tanto orgulho da constância e do processo, e é isso que eu desejo que você faça com você hoje. Sinta-se orgulhosa do seu processo, sinta-se orgulhosa da sua constância. Pare de olhar apenas os resultados, mas olhe o quanto você tem sido forte em não desistir, em apenas continuar. Quinto ensinamento é sobre aceitação e identidade. Vamos voltar para a história? A cada dia, quando Deus terminava a sua criação, a palavra fala, e Deus viu que era bom. Então Deus não diminuía a sua criação, o seu processo. Ele viu que era bom, ele se acolhia. Então ele buscava ali a sua identidade e a sua aceitação. Ai, mas Deus precisa de autoafirmação? Não. A palavra está aqui justamente para nos ensinar. E aí sabe o que acontece hoje em dia? Nós nunca nos achamos suficiente e ficamos buscando nos rejeitar o tempo todo. Deixa eu te contar mais uma coisa da minha vida. Antes do meu marido, eu namorei, eu tive um relacionamento, foi um relacionamento um pouco conturbado, ele era bem mais velho do que eu, e em um determinado momento, uma ex-companheira dele falou para ele que eu jamais seria suficiente para ele. Gente, naquele momento eu trouxe aquilo para mim. Eu falei, meu Deus, eu não vou ser suficiente para esse homem dentro desse relacionamento. Mas com o passar do tempo, com o conduzir da situação, eu percebi que ela não falava sobre mim. Ela falava sobre o outro. Ele buscava tantas coisas para ele, para aceitação dele também, que eu não conseguiria ser suficiente. Então veja, às vezes não é que nós não somos suficientes, é que às vezes nós não vamos atingir as expectativas ou suprir a necessidade de aceitação da outra pessoa. Só que o que a gente faz? A gente traz essa rejeição para nós. Nós passamos a nos colocar num lugar de insuficiência, vamos dizer assim. Isso acontece também quando a gente se compara com outras mulheres, quando a gente se cobra mais do que o necessário. Tudo isso é falta de aceitação e de identidade. Por que isso vem acontecendo? Por essa busca insensata de padrões irreais, A gente vê a modelo que vive para cuidar do corpo e ganha dinheiro com a sua estética, treina 3, 4 vezes por dia, tem chefe de cozinha à sua disposição, personal à sua disposição, os melhores médicos. Mas a Maria aqui de casa, que tem 4 filhos para cuidar, loja, casa, rotina, quer ter o mesmo corpo que ela, a mesma realidade que ela, não consegue, é um padrão irreal. E aí o que eu faço? Perco a identidade e começo a me rejeitar. Meninas, um ponto muito importante para a gente observar aqui é que nós estamos buscando o tempo todo a validação externa. E isso acaba com a nossa identidade, com o nosso nível de aceitação. Mas olha, parem para pensar, nem Jesus, a melhor pessoa deste mundo, foi aceito e validado por todos. Como que a gente acha que a gente vai ser? Então, dicas aqui para você é que você comece a reconhecer os seus processos e não apenas as suas falhas, que você construa a sua identidade baseada em quem você é realmente, então, e não naquilo que te falta. Você não precisa se tornar uma outra pessoa, você só precisa parar de rejeitar quem você é. O último ensinamento que eu tiro de Gênesis 1, mas não menos importante, é sobre o descanso. O que é que a palavra fala? No 6º dia, o Senhor terminou de fazer a criação da terra. No 7º, ele descansou. Mas ele descansou porque ele estava cansado? Deus se cansa? Não, a palavra fala que Deus não se cansa. Deus descansou porque isso faz parte do processo. Isso também, descansar também é um princípio. Dar uma pausa também é necessário. Então Deus descansa no 7º dia para mostrar para a gente que existe uma ordem para tudo na vida. Trabalhar, criar e descansar. Então Deus trabalhou,
Ele concluiu a sua criação e ele descansou. E no final ele santificou o sétimo dia. Ou seja, para te provar aqui dentro da palavra que descanso também é espiritual. Mas o que está acontecendo com as Marias hoje? A gente só se valida quando está produzindo, fica produzindo sem parar. Nos culpamos quando paramos. A gente está exausto emocionalmente, porque quem que dá conta? Deixa eu te falar mais uma coisa sobre mim. Há algum tempo atrás, que eu vivia nesse ritmo frenético, trabalho, já falei pra vocês, era trabalho, família, Deus então nem se fala, e eu comecei a adoecer, vivia num ritmo frenético, meus cabelos eram ondulados, quem me conhece aqui, se vocês entrarem no meu Instagram pessoal, vocês vão ver. Meus cabelos alisaram de uma forma que já era o meu corpo avisando que eu estava doente. Doente por quê? Por falta de descanso, de verdade. Descanso não é preguiça, não é procrastinação. A gente está aprendendo aqui que descanso também é necessário e é espiritual. E aí, eu me lembro que teve uma vez que eu falei assim pro William, olha, eu tô indo para casa, eu vou me deitar um pouco, eu vou descansar, eu já estava exausta. Meninas, quando eu deitei na minha cama, coração palpitando, o cérebro não parava e os meus sabotadores, a minha mente me dizia o tempo todo, como assim? As lojas abertas, seu marido trabalhando e você em casa deitada? Que isso? Olha para vocês verem como a nossa mente nos sabota. Eu não conseguia deitar com tudo funcionando para descansar porque eu estava exausta. E é isso que está acontecendo com muitas de nós hoje. Estamos exaustas. Chega no final do dia, não temos paciência com as crianças, não damos atenção para o marido, volta aquela sensação de não ter sido suficiente, de não estar conseguindo fazer nada, porque falta algo que também é necessário espiritual, falta descansar. Sabe um erro clássico que todas nós estamos cometendo hoje? A gente procrastina até o descanso. E a gente precisa quebrar isso imediatamente. Ó, você vai se identificar comigo agora. Você tá ali no computador fazendo o trabalho, daqui a pouco eu descanso. Não, daqui a pouco eu paro. Não, vou terminar só mais isso aqui. Quando você olha no relógio, só mais isso aqui, são 11 horas da noite. E se a gente observar mais um pouquinho a palavra, Deus não terminou quando ele terminou o mundo inteiro. Porque eu, Janaína, ainda olho, ainda vejo, o mundo está em construção. Né? Deus terminou aquela criação, aquele ciclo, mas ele descansou porque aquele ciclo estava encerrado, não porque estava perfeito ou porque estava 100% concluído. Então, com esse ensinamento, a gente aprende que nós temos que ter maturidade e limite para saber um momento de parar, para saber um momento de descansar. Então, se eu puder te dar algumas dicas, são coisas que eu tento fazer no meu dia a dia também. Tente parar pelo menos 10 minutos longe do celular. Tente tomar um café sem pressa. Defina um momento, um horário do dia para que ele encerre. É às 19 horas? Às 19 horas você não resolve questões de trabalho, você não vai resolver o WhatsApp, você não vai fazer nada, você vai estar ali para você. Hoje, uma coisa que eu gosto de fazer muito é quando eu vou tomar banho, eu tenho 4 filhos, né? Então, assim, os meus banhos, eles são assim, mas pelo menos um dia na semana eu tento entrar no banheiro, apagar as luzes, acender umas velas, coloco uma música ali no Spotify e tento tomar um banho tranquilo. É lógico que cada realidade a gente adapta de uma forma. Não necessariamente você vai conseguir, uau, né, ter aqueles descansos infinitos, mas tente criar, tente começar criando alguns momentos de descanso para que você vá vendo que as coisas vão se encaixando e que você consegue delegar, que tudo não termina e não começa em você, que as pessoas podem te ajudar e assim você ter mais qualidade de vida. Descanso não é fraqueza, muito menos preguiça. Pare de se culpar pelos seus momentos de descanso. Se cuide sem precisar se justificar para ninguém. Não espera você ficar doente para você precisar parar. Quem não sabe parar nunca vai conseguir viver em paz. Depois de tanto aprendizado, né, agora nós vamos pôr em prática. Então, é aquele momento que, se você precisar, pause o vídeo, responda com calma, faça suas anotações. Esse momento foi preparado para que você coloque na prática tudo que nós aprendemos aqui. Em qual área da sua vida você está travada porque está querendo fazer com perfeição ao invés de começar? O que está desorganizado na sua vida que você sabe que precisa organizar, mas fica procrastinando? Quais palavras você tem falado para si mesma que, ao invés de te fazerem avançar, estão te paralisando? Em qual área você está querendo resultado imediato, mas está ignorando o processo que existe para chegar nele?
Qual parte que você está rejeitando dentro de você, mas que Deus já te disse que é bom? Por que eu me culpo tanto quando eu paro e o que isso revela sobre a forma como eu enxergo o meu valor? Se eu puder te fazer um pedido, é que você escolha uma dessas perguntas, responda com o máximo de clareza possível e escolha uma delas para você aplicar agora, hoje, assim que você desligar esse vídeo. Não é amanhã, nem depois de amanhã, é agora. Quanto ensinamento, né? Quantas coisas nós aprendemos sobre rejeição, sobre identidade, sobre processo, né? Quantas coisas juntas aprendemos aqui hoje. E é por isso que, independente de quais áreas que nós aprendemos aqui você precisa melhorar, eu quero orar por você. Então eu peço que você abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e coloque as suas mãos em sinal de receber. Senhor, estamos aqui na Tua presença para te agradecer por mais um vídeo, para te agradecer por todas as mulheres que estão assistindo, Senhor, esse episódio, e para te pedir, Pai, que nós enxerguemos, Senhor, que tudo na nossa vida tem um tempo, tem um processo, que nós não precisamos ser perfeitas aos olhos do mundo, mas que nós precisamos ser perfeitas aos teus olhos, que a gente tenha a certeza que o Senhor nos ama como a gente é, que o medo não nos paralise, que nós não sejamos cruéis conosco mesma, Senhor, que a gente possa avançar, que a gente possa ter sabedoria, que a gente possa buscar o descanso em Ti, porque fazendo a nossa parte, sabemos que o mais o Senhor fará. Nos ensina, Senhor, a criar processos em nossa vida, a criar momentos de descanso, a criar momentos de comunhão e que a gente viva sempre o melhor que o Senhor tem para nós. Por tudo te agradecemos e te damos graças, em nome do Teu Filho eterno que vive e reina para sempre. Amém. E chegamos ao fim de mais um episódio. Que episódio rico! Quantos ensinamentos, quantos aprendizados a gente teve aqui hoje, né, pessoal? Que gostoso que foi. Meninas, eu espero que de verdade esse episódio tenha feito muito sentido para você, que você consiga aplicar os ensinamentos, que você consiga começar agora, hoje, a pôr em prática tudo na sua vida e que Gênesis 1 faça muito mais sentido para você e que você comece a criar um ambiente novo na sua vida. Estamos finalizando esse episódio com plateia, temos o Ravi aqui, temos o meu videomaker, vocês estão escutando a vozinha dele aqui no final. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com uma mulher que precisa, põe um comentário ali para eu saber se você está gostando, se fez sentido. Não deixa de seguir a gente no Instagram, ativa o sininho para receber o vídeo do domingo, porque domingo eu encontro você aqui, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, e para a gente seguir juntas daqui para frente. Um beijo, minhas Marias, e até domingo.